A paz do Senhor, mais um dia o Senhor nos concede, nem chegou ainda o amanhecer. Está sendo preparado no momento e no tempo do Senhor. Aliás, desde que foi formado, criado o mundo, né? Tudo funciona na maior perfeição do nosso Criador, né? Nos mostrando seu poder, sua glória, o sol, a lua, o mar no limite que lhe foi colocado para chegar até ali só, não importa quantas enchentes, quantos maremotos já ocorreram, depois dos temporais e das enchentes, pode olhar, está tudo no mesmo nível. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém cria uma semente, ninguém põe a vida dentro dela. A gente planta e ela cresce, né? A terra mesmo. A gente capina, mas tem sempre o verde crescendo e surgindo. A vida, o crescimento é o Senhor quem dá, né? Obrigada, meu Deus. Obrigada por nos provar do seu poder, do seu cuidado, do seu amor, as provisões, todo o necessário. Primavera, verão, outono, inverno, sereno, chuva, sol, brisa. Oh Deus, alimento. Tudo o Senhor nos concedeu no ontem, para que hoje nós estivéssemos aqui, comprovando o seu cuidado. Tudo que necessitamos o Senhor proveu, porque acordamos. O Senhor nos deu a vitória, nos concedeu tudo que colocamos diante de Ti na manhã e muito mais, porque o Senhor sabe do que precisamos. Obrigado, Pai, por suprir todas as provisões. Obrigada, meu Deus, por essa prova quando acordamos. E renovamos hoje aqui, Senhor, todos os nossos pedidos, as nossas súplicas para esse hoje, aquilo que nem sabemos, Pai, do que vamos necessitar. Só o Senhor pode, por isso estamos aqui, porque o Senhor é o único que, além de nos conhecer, cuida, guarda, protege, traz todo o necessário para esse dia, Pai, para esse dia, porque o amanhã lhe pertence, Pai. Não nos deixa ansiosos por coisa alguma, Pai. Ajuda-nos a olhar, a esperar e a descansar em Ti. Só assim a gente prossegue perseverantes, cheio, Pai, de esperança. Renova-nos. Para isso estamos aqui, Senhor, para que a Tua palavra nos abasteça, nos alimente, Pai, nos fortaleça. Oh, Senhor, dá-nos o Teu entendimento no que o Senhor vai falar hoje. Ensina-nos, corrige-nos, Pai, repreende. Oh Deus, como um pai, como um pastor. Por isso estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Deus, porque necessitamos de forma completa em todas as áreas, Senhor, nas nossas vidas. Precisamos da Tua orientação, dessa nutrição, Pai, no nosso interior. Renova as esperanças, renova as forças, renova os sonhos, Pai, para que estejamos animados, despertos, Pai, nessa busca tão difícil, Pai. Mas temos o Senhor conosco. Que isso nos baste, que isso nos dê o alívio e a certeza de vitória.
Esteja, Pai, conosco, vá à frente de onde tivermos de ir nesse hoje, Deus. Cuida dos nossos entes queridos, os nossos nomes, as situações que sempre colocamos diante de Ti, porque o Senhor é o único que pode todas as coisas. Então, Senhor, os nossos impossíveis, aquelas situações que persistem em querer nos perturbar na mente, tirando a nossa paz, não permita, Senhor, que mantenhamos o nosso foco nos nossos medos, nas nossas dúvidas, nas nossas incapacitações. Precisamos crer e descansar no seu poder, no seu amor. Obrigada, para isso estamos aqui, Pai. Para esse processo de transformação. Oh, Pai, cuida de nós. Muito obrigada por esse privilégio, essa rica oportunidade de amanhecer na Tua presença, para que o Senhor chegue primeiro a nós. Obrigada, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Faça-nos sensíveis à Tua voz. Já te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Kátia. Bom dia, paz do Senhor a todos. Deus chegando primeiro. Amém. E hoje é interessante, né, que a gente sempre fala na palavra do Senhor como a nossa bússola. Mas hoje nós vamos estar mais atualizados, porque o pastor nos traz aqui uma mensagem que ele fala GPS. E eu nem sabia, eu sei o que é GPS, né? É a bússola atual, né? Com o GPS a gente se localiza, né? Mas GPS ele diz aqui que quer dizer essa sigla, Sistema Global de Posicionamento. O GPS, ele está mudando a maneira como trabalhamos, viajamos e jogamos. Usando os sinais de múltiplos satélites, esse receptor GPS de baixo custo pode calcular sua localização em qualquer parte do mundo. O uso desta informação pode ajudar um caminhante que esteja perdido a voltar para o acampamento, ajudar um motorista a localizar uma casa numa cidade estranha ou orientar pescadores comerciais a um lugar de grande pescaria. O verdadeiro sentido da palavra reflete uma orientação do alto. É verdade, né? O GPS é uma orientação que vem do alto, porque ele só nos pode garantir essa localização porque ele vem de satélites. E satélites têm essa tecnologia, né, de trocar informações um com outros e em determinado ponto nos alcançar. Mas ajuda somente a pessoa que acredita naquelas informações e age de acordo com elas. O que aconteceria se uma pessoa lesse a mensagem do GPS e dissesse: não posso estar onde esse GPS diz que estou? Que proveito teria se a pessoa desligasse o aparelho ou o colocasse num bolso e seguisse por conta própria dizendo: sei que estou indo para o leste, mesmo que este aparelho esteja dizendo que estou indo para o sul? De forma semelhante, essa parte que até aqui, onde ele diz isso, né? A gente precisa crer nas informações que o GPS dá. A gente, hoje em dia, em localização, por exemplo, os carros que têm GPS, a gente joga lá pela fé, né, na segurança do satélite, do aparelho,
as informações, o endereço, e a gente tem que estar corretamente colocado ali. Mas aí entra uma série de fatores para aquilo dar certo, para a gente ser bem sucedido, né, em localizar o endereço que a gente está buscando. A gente vê muitos casos, por exemplo, motoristas de aplicativo, turistas, quando chegam em locais assim que ele nunca viu, nunca esteve, não conhece, coloca as direções lá. E às vezes a gente vê noticiários aí de que foram parar em locais perigosos e uns até perderam a vida por isso, né? Porque tem que ter um conjunto de informações. Por exemplo, o mapeamento da cidade, que é registrado no GPS para essa localização. Quem coloca aquele mapeamento ali? Então a gente às vezes fica com o pé atrás nessa certeza de que ele está nos levando para o lugar certo por causa disso. Porque o GPS pode não falhar. A informação em termos de tecnologia dos satélites pode estar segura, né, nas localizações. Mas o registro também das ruas, dos endereços, podem também levar a errar, né? Porque dependeu de informações de pessoas que mapearam aquele lugar. Por isso é bom que a gente conheça, né? É bom que a gente esteja certo de que ali é. Então a gente depende de N informações. Eu ainda não desprezo a velha prática de parar em comércios, por exemplo, e perguntar: aqui é o endereço tal, a rua tal, conhece não sei o quê? Porque a gente tem que se munir de certezas, né? De estar certo, para não sofrer consequências ruins, né? Fatos ruins lá na frente. Então aqui está dizendo que de forma semelhante, a orientação de Deus por meio da Bíblia nos beneficia somente quando confiamos em sua palavra e obedecemos. A gente tem que estar segura, certa do ensino de Deus aqui. Por isso estamos aqui e sempre falamos. Para quê? Para não sermos confundidos. Porque as forças do mal são sagazes, né, quando elas tentam nos alcançar. Então, ela vem com subjeções, né? É por isso que a gente sempre aqui pede ao Espírito Santo o seu entendimento. A gente tem que confiar no Espírito Santo, na ação dele, nesse ensino através da palavra, para que a gente não seja enganado ou confundido, né? Porque o diabo também tem acesso a tudo isso aqui. Nós nunca estivemos no céu, o diabo já. Satanás veio de lá, ele conhece a palavra também. Não vê que Jesus nos provou isso quando esteve em tentação, né? Em tentação não, o mal o tentando, né? E foi o quê? Aquelas conversas ali, foi dentro o quê? Da palavra. O tempo todo o Senhor mostra dentro da palavra dele esse perigo. Por isso ele nos revela e nos traz através do entendimento a sua verdade. E aqui diz, né, sobre um salmo que nós vamos ler aqui, que é da palavra de hoje, o salmista, nós vamos ver que ele escreve: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, para os que guardam. Por isso que a gente tem que ter sempre dentro da gente as promessas, os ensinos, a palavra, que aí a gente vai poder, como Jesus, dizer: não, isso não é verdade, não é assim. Lembre-se, a orientação do alto é prometida a todos os que aceitam a palavra de Deus e que seguem a sua orientação. Então, primeiro, a gente aceita, a gente busca, a gente traz para dentro. E depois, a gente segue essas orientações.
É daí que vem o confiar, né? É crer. E nós vamos hoje meditar em cima do Salmo 25. Esse salmo é maravilhoso, é riquíssimo, né? Na palavra de Deus. É um salmo escrito por Davi, aonde Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A gente tem que estar sempre se reparando diante do Senhor. Se sabemos que a todo instante pecamos, erramos, né? Duvidamos, fraquejamos com isso, então a todo momento a gente tem que estar nos refazendo, nos reparando. Começa assim o Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, as suas verdades, né? Guia-me nessa verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. É verdade, né? É só pela misericórdia de Deus. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência, glória a Deus, herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha isso, está com os olhos fitos no Senhor, como a gente fala sempre aqui, olhos na cruz. Nos tirará os pés da rede, os laços, as armadilhas. Glórias a Deus. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ó Deus, obrigada, Pai. Obrigada por suas promessas a nós, Deus. Esse faze-me saber os teus caminhos. Assim como Moisés, o salmista também ansiava intensamente por conhecer os caminhos de Deus.
É possível o crente conhecer algo das obras de Deus, como salvação, milagres, mas nunca realmente conhecer a Deus ou entender os seus caminhos, os princípios da sabedoria por meio das quais Deus opera em nós e nos guia. Os princípios básicos para conhecermos os caminhos de Deus, segundo este salmo, são estes: que devemos ter um desejo sincero de conhecer os retos caminhos de Deus e a verdade da sua palavra. Por isso estamos aqui, né? Tem que ser sempre esse o nosso desejo, a nossa busca. Precisamos estar também dispostos a esperar em Deus todos os dias. Devemos, com humildade também, obedecer a Deus, ter sempre esse caráter segundo a vontade de Deus, temendo ao Senhor, visto que o pecado, olha isso, visto que o pecado é um obstáculo para se conhecer a Deus e seus caminhos, precisamos abandonar o pecado e sermos purificados e perdoados. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isso que a gente falou agora há pouco aqui, né? Se nós sabemos que a todo instante estamos pecando, é preciso estarmos mais ainda sempre diante de Deus, nos reparando, nos reconciliando, nos redimindo. Senão seria impossível a nossa caminhada se não reconhecermos as nossas fraquezas, a nossa pequenez. Por isso estamos sempre nos enchendo, nos abastecendo, para que nada mais entre. Lembra que a gente fala de estar sempre reparando as brechas? Que a gente se enche, mas está se esvairindo a todo instante. Contratempos na vida não são primeiramente um sinal de desagrado a Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode sim resultar em sofrimentos, perdas, que do contrário não teríamos tido. O exemplo ímpar dessa verdade é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. No entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso. Olha que mensagem maravilhosa da palavra a nós. Vou repetir essa parte. Contratempos na vida não são primeiramente um sinal de desagrado de Deus. Conhecer a Deus e seus caminhos pode resultar em sofrimentos e perdas que, do contrário, não teríamos tido. O exemplo ímpar dessa vontade, dessa verdade, é o próprio Jesus, que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus, no entanto, sofreu tristeza, traição e a cruz. O crente, no entanto, o crente que permanece na vontade de Deus deve contar com isso. Ou seja, não é porque nós servimos, obedecemos ao Senhor, trabalhamos a obra, estamos aqui obedientes, fazendo o que Ele nos ensina, que é buscar, que é confiar, que é prosseguir. Tudo que nós fazemos, não estamos livres de passar por essas tribulações. Ah, mas por que Deus não me ouve? Não é questão dele não ouvir. É que aqui faz parte termos tribulações, termos lutas, passarmos por provações. Não é isso que tem que definir
o nosso caráter cristão. Não é isso que vai determinar uma caminhada sem problemas, sem lutas, sem dores, sem perdas. É uma guerra que enfrentamos aqui, mas é preciso. Em meio a lutas, a dores, né? Não diz aqui que o reino é conquistado, né? Por lutas, por sofrimentos, por batalhas. Olha Jesus. Jesus não pecou, mas olha quanto sofrimento. Foi condenado sem ter culpa por nós. Por isso diz, né, que ele se revela como o único caminho, mas diz que é a verdade e a vida e que ninguém pode ir ao Pai, vem ao Pai, que ele é o Pai também, né, terceira pessoa, a não ser por mim. Então ele diz que o caminho é ele. Por isso a gente precisa estar sempre olhando para ele. Amém? O tema principal deste Salmo 25 que nós lemos é a maneira como Deus dirige o crente fiel na sua sabedoria. A gente nota aqui algumas verdades nesse salmo, né? Que Deus tem um plano para cada crente. Ele teve um plano para Adão, para Abraão, para José e seu povo Israel. Teve um plano para Jesus e para Paulo. Deus tem um plano específico para cada um dos seus filhos. A salvação não é individual? O plano de Deus nos pode ser comunicado por meios extraordinários, como em sonhos, como em visões, em profecia. Porém, a maneira normal de ele nos guiar e comunicar sabedoria é através das Sagradas Escrituras, por meio do Espírito Santo habitando em nosso coração. E eu sempre digo aqui, né? O entendimento ele traz para cada um. E eu sempre falo, vá ler você a mensagem do dia, o devocional do dia. Hoje é o Salmo 25. Porque Deus fala a nós, de acordo com a nossa necessidade. Eu não sei o que a Kátia aqui, o que a Elaine aqui, o que o Zé aqui estão passando. Eu não sei as necessidades de cada um. E quando eu falo de necessidade, não é só do que estão enfrentando no momento, dos problemas, das situações, daquelas causas sendo colocadas diante de Deus. Não estou falando só disso. À nossa volta. Estou falando do interior de cada um, das suas incapacitações. De repente você enfrentou algo tão difícil que está precisando ser reabastecido em determinada área. Então o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos conhece, ele sabe. Então ele vai se revelar em cima disso, na nossa própria necessidade. E aí ele vai suprir aquela falta, o que está necessitando de reparo, de dano, de renovo. Eu não sei qual é a arma necessária que você está precisando. Se mente, se emocional, eu não sei. Se algo material, eu não sei qual é a sua falta, a sua necessidade a ser suprida. Então, eu sempre falo, vá você ler, porque ele vai falar de maneira diferente, como ele está revelando para mim aqui nesse momento. E o devocional diário compartilhado aqui, que nós fazemos todos os dias, é isso. É nos abastecer. Amém? Para prosseguir. O plano de Deus para o crente pode deixar de realizar-se caso a pessoa desconheça a palavra de Deus ou a interprete erroneamente e tome decisões contrárias à vontade de Deus,
Se as convicções, os posicionamentos e doutrinas básicas da Bíblia não estiverem solidamente arraigados em nosso espírito, cairemos no erro. Uma área fundamental na direção do crente é a sua santidade de vida, pois Deus nos guia pelas veredas da justiça. Ou seja, que nem a gente iniciou falando. Hoje a palavra se baseia no ensino falando sobre, como exemplo, GPS, que é esse andar com certeza da onde a gente está indo, se é o lugar correto, né? Mas como a gente falou, o GPS pode não falhar porque ele é aquela tecnologia que vem do alto em comunicação. Mas às vezes eu, como eu disse, né, eu boto no GPS, né, boto a direção lá, mas eu fico atenta a detalhes, porque teve pessoas, né, instruídas que mapearam e informaram ao GPS aquele mapeamento da cidade ou de onde eu quero chegar. Mas ele não vai errar. Mas quem mapeou lá? Então eu me baseio ainda em armamentos que eu sei que vão ser necessários, né? Naquele velho hábito, quando não existia essa tecnologia de GPS, eu pergunto a pessoas, dou aquela paradinha básica num comércio, alguém com a carinha confiável. Você não conhece esse endereço aqui? Eu estou indo na direção certa? Quantos casos a gente ouve de que vão parar em lugar errado? Principalmente motoristas de Uber entram em ruas e endereços trocados. Às vezes existem mapeamentos com nomes repetidos, existem nomes repetidos de rua, né? Então a gente tem que saber com certeza que está na direção certa. E aqui, se baseando na orientação do alto, que é a palavra de Deus, né? Que o GPS ele está usando como exemplo aqui o pastor, porque é a orientação que vem do alto, né? Então a palavra de Deus, a gente, se não tiver as convicções e posicionamento dessas doutrinas da Bíblia, se não estiverem arraigados no nosso espírito, cairemos em erros. Por isso estamos aqui, para receber a orientação na palavra, que nem Paulo diz para as igrejas, para não sermos confundidos, que o mal é astuto. Se ele sabe que a gente confia na palavra, ele vai achar uma forma de trazer confusão dentro da gente nesse entendimento. E como a gente já disse aqui, enquanto não estiver certeza, se você estiver buscando na palavra uma direção para tomar uma atitude, uma escolha difícil, enquanto não tiver certeza na palavra, enquanto o Espírito Santo não lhe revelou e você viu que então, essa é a resposta, não faça. Não resolva nada sem ter certeza. O conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com Ele destinam-se aos que o temem e que repudiam o mal. Esse é o temor a Deus, né? Vou repetir. Conhecimento pessoal de Deus e a comunhão íntima com Ele destinam-se aos que o temem e que repudiam o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o pastor encerra essa reflexão maravilhosa que ele compartilhou conosco nesse devocional. Ele diz assim, a pergunta que a gente tem que estar fazendo sempre não é somente onde estamos, mas o principal, para onde vamos? É esse que tem que ser sempre o nosso parâmetro, né? Não é onde estamos, é para onde vamos. Eu costumo dizer até que eu não me importo, não fico pensando muito, ai meu Deus, será que eu vou morrer disso? Ai meu Deus, como é que vai ser o meu fim aqui? Eu penso assim, onde eu vou abrir os meus olhos?
porque todos abriremos, todos, mas para onde iremos? Onde estaremos quando acordar, né? Após a segunda vinda de Jesus, a eternidade. Qual eternidade estaremos? É essa que deve ser a nossa preocupação, né? É esse que tem que ser o nosso principal objetivo de busca, de sermos transformados, de estarmos sendo guiados para o caminho certo, nosso GPS, amém? A paz do Senhor, que Deus vá à frente de onde tivermos de estar nesse dia de hoje, porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã nós nos refazemos se Ele nos acordar, né? Se for propósito dele, que vençamos esse dia e acordemos amanhã, porque tudo nos vem dele. É Deus quem rege tudo. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo acordar, obrigada por esse dia que ainda está surgindo, Deus. Obrigada por ter nos trazido até aqui e nos proporcionado essa leitura da Tua palavra. Encha-nos, Deus. Abastece-nos de tudo que o Senhor sabe que estamos necessitando. Vá à frente, Pai, nos mostrando o caminho e abrindo os nossos olhos para que o vejamos, para que sintamos a Tua direção, não sejamos enganados. Toma as situações difíceis, Pai. Oh, Pai, tantos necessitando, Pai, de um alívio no seu interior, na sua mente. Quantos, Senhor, sem forças para levantar da sua cama, porque já não estão acreditando que o seu dia vai ser diferente. Senhor, traz respostas às orações. Visita leitos. Oh, Senhor, aqueles nãos recebidos dos médicos que não tem jeito mais. Aqueles pais, Pai, que não sabem mais onde buscar, Pai, a porta de sustento para suas casas. Oh, Deus. Aquelas crianças, Pai, que já estão iniciando a vida aqui nesse mundo, já estão sofrido, pagando, Pai, preços por terem feito nada. De repente, pessoas que elas tinham que ter segurança, alívio, ali, caminho, direção, ensino, são os seus, oh Pai, que estão fazendo mal, que estão maltratando elas, estão sofrendo, Pai, inocentes. Cadeias, quantos injustos, Pai. E aqueles que são culpados, sabem que estão ali por terem feito erros, Pai. Que eles venham a se arrepender e encontrar o caminho correto contigo, Pai. Aqueles que têm consciência de estarem te servindo, mas praticando maldade, quando o Espírito Santo toca nesse erro, que tenham forças para vencer as barreiras. Oh, Pai, reparar danos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Traz seu ânimo, traz seu renovo, Pai. Anima-nos a prosseguir firme, Pai, lembrando que Jesus sofreu também e foi perfeito contigo, Deus, servindo a Ti, cumprindo o propósito ao qual Ele veio ao mundo, que nós também, Pai, venhamos a vencer esse dia, porque sabemos que é o Senhor quem está nos conduzindo, nos guiando. Ajuda-nos, Pai, a terminar esse dia dando glórias em gratidão a Ti, Deus. Ser conosco, Pai. Te peço em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse devocional. Ajuda-nos a enraizar essa mensagem em nós. Obrigada, Deus. Cada um aqui, Pai, receba da Tua bênção. Toma os nossos entes queridos, os nossos nomes, as nossas situações. Obrigada, Pai, por essa confirmação
do teu olhar, do teu mover a nós. A paz do Senhor, irmãos. Até amanhã com mais um devocional. Amém? Um bom dia na presença do Senhor.